Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É o nosso programa semanal Magnífica. Momento que a gente se encontra, bate um papo, mas principalmente eu gostaria que fosse um encontro com Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e que está conosco caminhando ao longo de toda a nossa história, nossa existência. É aquela que prenuncia para nós aquilo que Deus quer realizar em todo ser humano. Essa união profunda, completa, constante entre o divino e o humano. Maria conseguiu realizar isso perfeitamente. Nós suamos a camisa para conseguir manter exatamente essa união tão grande que é o mistério da graça de Deus em nós. E nós estamos conversando um pouquinho sobre Maria na liturgia da Igreja Oriental. Eu queria que você percebesse bem a liturgia oriental, a liturgia ocidental. Nós somos de rito romano, né? É um rito que já estamos habituados, e tem católico que pensa que é o único que existe sobre a face da terra. Não, existem outras origens muito importantes, não é mesmo? Que é o rito oriental. O rito oriental, ele é celebrado tanto pela Igreja Católica, que está unida ao Papa, como pela Igreja Cristã, principalmente dos irmãos ortodoxos, né? Que a única diferença conosco é que eles não têm essa comunhão mais profunda com o Papa. Mas a celebração sacramental é igualmente válida, tanto na Igreja Católica Oriental como na Igreja Católica Ortodoxa. É importante perceber isso. E eu não sei, Padre Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez, a gente vai conversar sobre tudo isso, bem-vindo, para a gente pegar Nossa Senhora, eu estava só fazendo uma introdução. Mas eu creio que é importante, são duas liturgias que se complementam, né? Isso mesmo, Padre Ulisses. Obrigado pelo convite, obrigado por estarmos aqui juntos, conversando sobre este tema tão importante para a nossa fé. Né? Quando nós falamos da liturgia da Igreja do Oriente, nós pensamos na nossa origem. Tudo aquilo que nós temos e professamos a nossa fé teve uma origem. Né? Isso está desde a era apostólica da Igreja do Oriente, com os santos padres. Sim. Ali está, por exemplo, a origem do nosso credo, não é? Vem daí. Então Exatamente. É muito importante conversar sobre isso e buscar não separar as coisas, né? Pensar que só temos o rito romano, nem sabemos do rito oriental, mas é bom a gente conhecer e buscar se aproximar cada vez mais. E é importante, né? É uma coisa que talvez vocês não saibam, é que quem nasce dentro de um rito de origem oriental fica pertencendo àquele rito. Eu me lembro bem, por exemplo, se Padre Eduardo fosse descendente de libaneses, que tem o rito maronita, né? Ele iria pertencer a esse rito. E até para ele celebrar no nosso rito romano, ele tinha que ter uma dispensa especial para celebrar no nosso rito romano. E idem para os irmãos que são sacerdotes e bispos no rito oriental, querem celebrar no rito romano, eles precisam ter uma licença especial para fazer isso. Ou seja, há um respeito muito grande à tradição de cada rito, né? E a gente pode participar de um ou outro rito, o fiel pode participar tranquilamente, né? Embora ele vai participar lá onde ele entende melhor, né? Exatamente. Mas isso é importante, porque são duas formas um pouco diferentes de rezar, de cantar, de celebrar. Às vezes, Padre Eduardo, eu fico pensando que os orientais, eles parece que querem fazer, imaginam um rito celebrado lá no céu e nós fazemos a cópia aqui na Terra, né? Ao passo que nós aqui no nosso rito ocidental, a gente olha mais para Jesus, o que ele fez aqui na Terra, né? E a gente quer que ele continue na liturgia, atualizando tudo que ele fez na sua palavra, nos seus gestos, né? Então a gente olha muito Jesus, que viveu, encarnou-se, assumiu a nossa história, né? O oriental já olha para o céu, está todo mundo no céu e eles estão celebrando lá essas liturgias todas e nós representamos aqui na Terra. Eu já vi muito rito oriental, eu acho interessante, fecham-se as cortinas, porque nós daqui da terra não conseguimos enxergar as coisas do céu. Abre-se a cortina, eu posso contemplar. Abre a cortina, estão todos os santos lá dentro da liturgia, né? Principalmente Nossa Senhora. Então são imaginários assim muito distintos e que dá atitude com que a gente participa. Mas Nossa Senhora, por exemplo, qual a relação, Eduardo, que existiria, por exemplo, entre as festas marianas do Oriente, não é mesmo? Com as festas marianas do Ocidente, que são dogmas que a gente normalmente proclamou, né? Uma verdade sobre Nossa Senhora. Por isso é importante nós conhecermos a nossa origem, não é, Padre Sim. Ulisses? Por exemplo, a origem das nossas
festas marianas, Sim, elas vêm da Igreja Oriental. Né? Nós falamos sobre elas, né? São as 3 grandes festas teomitóricas, as festas de Maria, que é a Natividade de Nossa Senhora, a apresentação de Nossa Senhora no templo e a dormição de Nossa Senhora. Os dogmas que nós da Igreja do Ocidente temos, eles nascem daí, das festas marianas da Igreja do Oriente. Por exemplo, o dogma da maternidade divina de Maria, né? A chamada Theotokos. Não é de agora, desde lá o século IV que a Igreja do Oriente celebra. Né? O dogma da Imaculada Conceição, que nós celebramos no dia 8 de dezembro, existe uma relação com a festa da Natividade de Nossa Senhora no dia 8 de setembro. Aliás, Padre Ulisses, o dia 8 de setembro para a Igreja do Oriente é o começo do ano. Né? É o começo do ano, porque... O ano litúrgico começa ali. Começa na Natividade de Nossa Senhora, porque de Maria vai nascer Jesus. Então é como se Maria fosse o começo de tudo. Do seio de Maria começa-se tudo. Então aí está também para nós aqui da Igreja do Ocidente o dogma da Imaculada Conceição. Maria nasceu sem a mancha do pecado. Né? Então existe uma relação destas festas. Eles chamam festas teomitóricas, as festas de Maria, da Theotokos. Né? Existe uma relação dessas festas com as festas né? marianas. Embora o calendário seja um pouco diferente, né? Exatamente. Nós pegamos o Advento, né, Natal, Quaresma, e lá eles trazem um ritmo diferente, porque até mesmo acho que a data da Páscoa também é diferente, né? Exatamente. Algumas coisas diferenciam, né? As festas fixas, né? Há alguma diferenciação, mas outras são muito próximas. Por exemplo, dia 15 de agosto, eles celebram também, eles chamam a dormição de Nossa Senhora, nós chamamos a Assunção de Nossa Senhora. Sim. Lá eles celebram também no dia 15 de agosto. É interessante que nós falamos sobre isto. O mês de agosto para a Igreja do Oriente é como se fosse o mês de maio para nós aqui, de tão forte que é a festa da Assunção de Nossa Senhora, da dormição de Nossa Senhora, que para nós também é muito forte. Sim, sim. Né? Várias comunidades aí com títulos marianos celebram este título no dia da Assunção de Nossa Senhora. Várias paróquias, dioceses, comunidades, para nós também é muito forte, né, a festa da Assunção de Nossa Senhora. Uma coisa que eu noto digamos assim, na celebração oriental, e até mesmo nos títulos que são dados, é porque as igrejas são igrejas da Anunciação, né? Igreja da Ascensão, ou seja, eles celebram um fato, um acontecimento, né? Enquanto para nós aqui é a igreja de São João Batista, a igreja de São José, a igreja de São Benedito, a gente celebra a figura do santo, né? Eles celebram um ato. Exatamente. Salvífico. A Igreja do Oriente, eles concentram mais, né? Mais concentrado ali num ato. Né? Por exemplo, o ato da maternidade divina de Maria, a Theotokos, é centrado ali naquele ato. Nós, da Igreja do Ocidente, às vezes multiplicamos mais títulos, né, marianos. Né? Não, eles procuram mais concentrado. Né? Uma outra coisa também que me parece interessante, na liturgia. Quase sempre a liturgia romana é uma liturgia que eu chamo assim doxológica, naquele sentido. Nós rezamos somente ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo. Os santos, a gente faz a referência a eles, né? Como exemplo, como intercessor, mas a gente não reza São Benedito, né? Ó São Benedito, dentro da liturgia, né? Por intercessão de São Benedito, por intercessão de Santo Afonso, por intercessão de São Pedro, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu tenho a impressão que a liturgia oriental, ela coloca os santos todos e já conversa com eles, né? Principalmente Nossa Senhora, dentro da celebração litúrgica. Exatamente. Principalmente Nossa Senhora. Né? Eles têm dentro do espaço sagrado, né? A chamada iconostasis. Né? Os santos todos estão reunidos
neste grande mistério, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Seria quase uma representação do céu. Exatamente, Padre Ulisses. Da igreja, o espaço sagrado da Igreja do Oriente tem esse sentido, onde está a iconostasis, né? Ali é o céu, vamos dizer assim, é a comunidade, a comunhão dos santos, todos reunidos neste mistério. Sim. E Maria, a Theotokos, é a primeira delas. Tanto que na iconostasis, onde estão uma relação de ícones dos santos, os apóstolos. Tem a relação e tem também o ícone mesmo, né? Todo. Exatamente, onde está a iconografia, né? Na iconostasis, que são os apóstolos, os santos, São João Crisóstomo, os santos padres, tudo ali numa parede. Alguns do Antigo Testamento também. Exatamente, Abraão, Moisés, tem a iconografia toda. Mas é interessante a figura de Maria dentro da iconostasis. Ela é uma referência a Theotokos. Sim. E o Pantocrato, que é Jesus, né? Maria e Cristo. E dentro da liturgia existe toda uma referência a Nossa Senhora. Ou seja, dialoga-se com ela diretamente. Exatamente. Inclusive, na preparação, para nós aqui na sacristia, né? Quando o sacerdote está ali se preparando, existe uma oração dirigida à Nossa Senhora antes de começar a celebração. Né? Quando entra para o espaço sagrado, na iconografia, a incensação da iconografia, uma incensação especial ao ícone da Theotokos. Então, isso é muito bonito, né? Todos os santos e Maria, os apóstolos. Mas eu acho, Eduardo, que Nossa Senhora na iconografia, ou melhor, na liturgia oriental, quase que ela surge como uma sacerdotisa. Exatamente. Não é apenas um objeto, mas é alguém que está atuando dentro da liturgia. Sabe por que isso, Padre Ulisses? Porque Maria está muito relacionada a Cristo. Sim. Né? Ela é a mãe de Deus. Né? Está muito ligada, intimamente ligada ao mistério da encarnação do Verbo. Por isso, esta valorização, Maria quase que como uma sacerdotisa. Exatamente, porque o grande serviço que ela presta é trazer-nos Jesus. Por isso, eles vêm com muito privilégio a figura de Nossa Senhora. Isso me dá razão, uma tese que há muito tempo eu venho defendendo, entende? Que Jesus tem os seus ministros que continuam visibilizando a sua ação. Digamos assim, os apóstolos todos tiveram os seus sucessores, né? Eu falo, quem é que continua Maria? Por que as mulheres não assumiram exatamente uma continuidade de Maria, entende? Essa luta toda para que as mulheres tenham um papel mais ativo dentro da liturgia, dentro de tudo que existe na igreja, exatamente porque Deus escolheu foi uma mulher. Por que o ministério de Maria não continua também nas mulheres de hoje, né? Exatamente. Continuando o ministério de Nossa Senhora. Não só arrumando a sacristia e varrendo a igreja, né? Mas alguma coisa a mais que seria importante. Mas tudo bem, aí já são coisas que para os próximos milênios. São coisas que vamos aprendendo, não é? Aprendendo das nossas origens. E é interessante que a Igreja do Oriente coloca Maria como uma discípula mesmo de Jesus. Sim. Né? Nos escritos, os antigos escritos, por exemplo, do Epifânio monge, que foi um monge da Igreja do Oriente, né? Os escritos dele, ele coloca Maria no cotidiano da vida de Jesus, como uma verdadeira discípula. Maria e outras mulheres, como Maria Madalena, as irmãs de Lázaro, né? O Epifânio monge, os escritos dele, colocam essas mulheres juntos com Jesus na missão, né? Como discípulas mesmo. Isso é muito bonito na Igreja do Oriente. Talvez tenha sido ainda a milenar cultura do machismo que tenha conseguido segregar, né? E deixar de lado tudo isso. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho aquilo que é a presença mais forte de Maria exatamente na celebração, esse hino tradicional milenar chamado Akatistos. O que verdade. Esse hino? Eu até tenho aqui o hino Akatistos, é daqui do acervo da biblioteca da academia. Akatistos, esta palavra
grega, não é? Que quer dizer cantar em pé. Né? Cantar em pé. Cantar em pé. A assembleia toda reunida diante de um ícone da Theotokos, Sim. da Mãe de Deus, a assembleia toda que canta este hino em pé. É muito Sim. bonito. E cada um segurando uma vela, Sim. né, para lembrar que Maria é aquela que gerou a luz, que é Cristo, a luz. Sim. Então, cada um cantando em pé, com a vela na mão, e cantam este hino. É um hino... É litúrgico. É litúrgico. Sim. Para a Igreja do Oriente, é muito valorizado, por exemplo, no mês de agosto. Como nós falamos, o mês de agosto para a Igreja do Oriente é o mês de maio para nós aqui. Sei. Né? Quando as comunidades fazem as suas homenagens à Nossa Senhora, né? Procissões, coroações, né? Para a Igreja do Oriente é o mês de agosto. E a grande homenagem que eles prestam a Theotokos, a Mãe de Deus, é o hino Acatistos. E o hino Acatistos, Padre Ulisses, é um poema, né? São versos dirigidos a Nossa Senhora. Dirigidos a Nossa Senhora. Todos eles fazem referência a Nossa Senhora. Eu gostaria que você destacasse alguns. É mais ou menos parecido com o ofício de Nossa Senhora, da Imaculada. O ofício da Imaculada Conceição que nós fazemos. E ele está dividido em 3 momentos. Sei. Né? O primeiro momento do canto do hino Acatistos, ele vai falar da encarnação do Verbo. Né? Que Maria foi aquela que gerou Jesus. Por exemplo, na abertura da celebração, aí tem uma invocação ao Espírito Santo, né? Rei celeste, consolador, Espírito de verdade, presente em toda parte, e tudo cumulando, tesouro de todo bem e fonte da vida. Olha que bonito, Padre Ulisses. Vinde, habitai em nós, purificai-nos, salvai-nos, ó vós que sois bom. Aí entra o sacerdote que dá uma bênção com o livro dos Evangelhos, Sim. Né, incensa. Eles usam muito estes símbolos, né? O símbolo do livro, da bênção com o livro, a incensação, a iconografia, a incensa todo o espaço e inicia o hino. E inicia o hino que faz referência à maternidade divina de Maria. E é sempre uma saudação à Nossa Senhora. Sei. Por exemplo, pode dizer ave, que é uma saudação, né? Salve. Ou então um alegrai-vos. Aí eles começam. Alegrai-vos, por vós a glória resplandece. Alegrai-vos, por vós a dor se extingue. Alegrai-vos, salvação de Adão decaído. Alegrai-vos, resgate do pranto de Eva. Alegrai-vos, meta sublime da vontade de Deus. Alegrai-vos, abismo profundo aos olhos dos anjos. Alegrai-vos, em vós foi erguido o trono do Rei. Alegrai-vos, olha que bonito isto, Padre Ulisses. Vós carregais aquele que tudo sustenta. Né? Vós carregais aquele que tudo sustenta. Olha só que é Deus, né? Não, e depois é uma teologia belíssima. Belíssimo. Né? Alegrai-vos, estrela que ao sol antecedeis. Olha que bonito. Nossa Senhora é a estrela, aquela que anuncia o sol, aquela que antecede o sol, que é Cristo. Estrela da manhã. Isto, nós chamamos esse título, Estrela da Manhã. Alegrai-vos, seio do Deus que se encarna. É maravilhoso isto. Então, aqui são os chamados tropários, né? Os hinos. Tem mais ou menos ideia de quando surgiu a Acatistos? Isso foi lá pelo século V, na Igreja do Oriente, né? Em Constantinopla. Foi por aí. É interessante, Padre Ulisses, porque Nossa Senhora está sempre ligada aos primeiros concílios da Igreja do Oriente. Sim. Concílio de Nicéia,
né, que foi a grande controvérsia das duas naturezas de Cristo, o Concílio de Constantinopla, quando Nossa Senhora foi dita por todos pelo concílio como a mãe de Deus, né? Então, deste período, do século I até o século V, nestes grandes concílios, nasce o hino Acatistos. E esse hino tem uma melodia também. Tem uma melodia. Tem, né? Naquele estilo oriental, né? O que é que a gente faz daqui uma melodia? Acho que eu sei um pouquinho. Só para sentir que tipo de composição é isso. Eles cantam assim numa tonalidade como um reto tom, não é? Sim. A Igreja do Oriente, um canto assim... meio gregoriano. Meio gregoriano. Existem várias melodias, não é? Mas tem uma assim, ó, que a gente pode aprender. Alegrai-vos, por vós a glória resplandece. Alegrai-vos, por vós a dor se extingue. Alegrai-vos, salvação de Adão decaído. Alegrai-vos, resgate do pranto de Eva. Aí encerra assim, ó. Alegrai-vos, Virgem Esposa. Muito bonito. É muito bonito. Então, nós temos que cantar na nossa basílica. Temos que cantar aqui no santuário e fazer aqui. Imagina esse santuário cheio, o povo cantando isso. Nossa, é lindo, é maravilhoso. Acho que é muito bonito, né? E o Acatistos são mais ou menos quantos versos? Porque ele é longo, né? Então como nós falamos, né? Ele está dividido em três grandes momentos. O primeiro momento é o mistério da Anunciação, quando Nossa Senhora é anunciada, né? E logo já vem a Natividade. Sim. É interessante que a Igreja do Oriente, eles ligam uma realidade com a outra. Nossa Senhora foi anunciada pelo anjo porque ela daria à luz Jesus. Sim. Então eles ligam, inclusive na iconografia. Às vezes tem uma iconografia que aparece o anjo já anunciando e já aparece em um outro nível Maria já dando à luz o nascimento de Jesus. É sempre ligado. Então, no Acatisto está assim, que é a anunciação e logo o nascimento, a encarnação do Verbo. Já é ligado. Aí a grande vantagem, né, de ter sempre dentro dos olhos a história da salvação e não figuras isoladas. Separadas. A iconografia, Padre Ulisses, mostra muito isto. Por exemplo, existe uma iconografia muito bonita do nascimento de Jesus, né? Apresenta o nascimento de Jesus em um nível ali da iconografia, mas em um outro está a Anunciação. É ligado uma coisa com... Isso tem uma catequese, eu fico imaginando uma catequese para as crianças, né? De não separar estas duas realidades da vida de Maria. Ela foi anunciada para ser a mãe de Jesus. Exatamente. Né? Então, as coisas ligadas. Eu acho, sabe, Padre Eduardo, que isso aí traz para nós, né, e realmente um ensinamento muito importante que agora a gente percebe nessa finalização da nossa basílica, né, mesmo aí a fachada norte, né, são cenas, né? Você não vê apenas figuras, você vê cenas bíblicas que estão ali. Exatamente. Né, o tempo todo diante dos olhos. Praticamente seria a televisão antiga daquilo que são as cenas bíblicas, né, mostrando para nós o que aconteceu e não apenas figuras, super-homens, nada disso. São cenas bíblicas. É interessante isso aqui na fachada norte, como que o padre Rupinique fez isso. Isso. E ele parece que vai ligando como um fio, uma onda que vai ligando uma realidade à outra, que forma um grande mosaico, né? Uma passando ligação. Um filminho pra gente, né? Exatamente, é uma catequese. Isso é a grande vantagem de não ter figuras isoladas, como nós normalmente temos aqui no nosso Ocidente, né? Aí, seguindo o hino Acatistos, Padre Ulisses, depois da Anunciação, o nascimento, aí vem a realidade da encarnação. Né? O que aconteceu com o mundo depois da encarnação. Aí o hino Acatistos vai mostrar tudo isto. Tem algum verso que você quer destacar? Tem. Por exemplo, quando convida os pastores a se alegrarem. Né? O hino Acatistos diz isto, convida os pastores a se alegrarem.
Depois, seguindo ainda na encarnação, quando da fuga para o Egito, né? O anjo que diz a José e a Maria que tomassem o menino e fugissem com ele, né? Então esta é a segunda parte, que já vai tratar da encarnação mesmo em si, a encarnação do Verbo. E por fim, é como se dissesse a missão de Maria, né? Aí já vai tratar da missão de Maria junto com Jesus. Ela foi anunciada, deu à luz, passou aqueles momentos primeiros da infância de Jesus e, por fim, Maria, junto com Jesus, durante a vida. Né? O hino acatístico tem este caminho. É quase uma biografia de Nossa Senhora. Exatamente. Interessante que a Igreja do Oriente sempre se liga com como o senhor disse, uma espécie de biografia da vida de Nossa Senhora. Eles conhecem passo a passo da vida de Nossa Senhora. Interessante que a liturgia provoca isto. E é muito mais pedagógico e catequético, né? Muito mais. Nesse sentido é importante para nós, viu? Hoje estamos chegando já no final do nosso programa. O que você gostaria ainda de sublinhar, Padre Eduardo, exatamente nessa visão que nós temos, Maria na liturgia da Igreja Oriental, Maria na piedade desse povo, porque, graças a Deus, a Igreja Oriental ela não se separou demais como nós fizemos no Ocidente, né? Aqui está a liturgia, aqui está a piedade popular, né? Eles sempre, parece que fizeram juntos, né? Piedade e liturgia estão casadas e não se separam, né? E o nosso a gente faz de um lado e do outro, põe... aqui está o povo com a sua piedade, suas devoções, seus santinhos, né? E aqui do lado de cá está a liturgia oficial. É bonito ver que essa história nossa não foi a história do Oriente. E eles conseguiram manter, no certo sentido, piedade e celebração litúrgica estão juntas, né? Padre Ulisses, os santos padres ajudaram muito neste sentido para a Igreja no Oriente a não separar Maria do mistério de Jesus. Maria está muito, muito ligada àquilo que a gente chama na teologia, né, de soteriologia. Sim, mistério da salvação. Isto. Maria, ela está muito ligada no mistério da salvação. Inclusive na devoção e na piedade popular. Estes cantos, por exemplo, este canto do Acatistos, isto é popular, é piedade popular. A iconografia nas igrejas do Oriente é piedade popular, mas eles não separam Maria do mistério de Jesus, da salvação, que às vezes nós corremos o risco de fazer, não é? Separar Maria como uma devoção, agora que eu estou rezando o terço, eu estou rezando com Nossa Senhora aqui. Não, nós, na oração do terço, como no hino Acatistos, nós estamos contemplando o mistério da nossa salvação, né? Que é a encarnação. O que é bonito na Igreja do Oriente é que não há esta cisão, esta ruptura. Pelo contrário, a Igreja do Oriente busca cada vez mais unir Maria no mistério da encarnação, no mistério da salvação. Creio que isso é muito importante para nós, né? Aprender, e volta aquela expressão de São João Paulo II, né? São dois pulmões da Igreja, a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, mas todo ele deveria estar a serviço da história da salvação, atualizar a história da salvação para nós, né? E essa atualização se faz através dessa arte que foi sendo criada ao longo de séculos, né? A gente atribui bastante a liturgia bizantina a São João Crisóstomo, né? Mas muito mais autores, pintores, iconógrafos trabalharam em tudo isso para nos dar essa riqueza inexplorada ainda que nós temos dentro da Igreja Oriental. Eu acho que a gente poderia unir um pouco mais esses dois pulmões, fazer uma interligação para que eles pudessem nos ajudar a respirar melhor, né? Ninguém respira tão bem com um pulmão só, é necessário ter os dois pulmões. Aí, Eduardo, muito obrigado por essa participação aqui com a gente, viu? Tentando fazer a gente visualizar um cenário que normalmente não está diante dos nossos olhos. Exatamente. Obrigado, Padre Ulisses, obrigado, Academia Marial. É verdade. Parece-nos estranho, né, quando nós falamos da Igreja do Oriente, né? Parece que é separado, diferente de nós, mas não, né? É muito próximo, né? Aquilo que nós celebramos na nossa igreja está muito próximo aquilo que a Igreja do Oriente celebra. E é sempre bom a gente buscar
provocar esta aproximação e aprender. É verdade. Eu gostaria que você tivesse a curiosidade de algum dia entrar numa dessas igrejas onde se celebra a liturgia oriental. Existem aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, né? E participar de uma celebração lá dentro. Você talvez vai estranhar no início, mas se você tiver um pouco daquilo que a gente conversou aqui, você já vai começar a apreciar, né? Evidentemente que nem entendemos a língua, que muitas vezes é em grego ou então em outras línguas daqueles povos, né? E eles mantêm às vezes alguma língua no seu estilo antigo, mas é bonito demais, né? Olha, muito obrigado pela sua atenção, meu irmão e minha irmã. É magnífico ter esse momento de bate-papo e a gente espera ter enriquecido um pouquinho mais todo o seu conhecimento sobre essa mulher que nós amamos tantos, Mãe de Jesus e nossa mãe querida. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e até a semana que vem, se Deus quiser.